Bom, pessoal, tal como tinha-vos prometido, queria trazer aqui algumas considerações em relação à expansão da NATO para leste, como vos tinha dito no último episódio, e isto tem a ver com uma série de 17 pontos que eu tenho aqui marcados. Tenho aqui um documento à minha frente em que eu traduzi de alguém que se deu à amassada de procurar e de recompilar estas informações, que não é minha pesquisa, já estava na internet, só realmente fiz uma pequena tradução e umas pequenas adendas e retirei aqui um autor porque não era do mundo ocidental. Aqui temos 17 avisos de pensadores estratégicos, tanto norte-americanos como europeus, que tinham alertado para o conflito ucraniano. Ou seja, daquelas expansões da NATO para leste que atualmente têm como reação natural a guerra da Ucrânia, porque é uma reação da Rússia em relação à expansão da NATO, de uma aliança mais do que adversária e inimiga já nas suas fronteiras. Porque, claro, obviamente, eu acho que os estrategas que desenharam a expansão tinham pensado exatamente em criar ali um conflito. E, portanto, daí toda aquela história que nós já aqui falámos noutros episódios, que tem a ver com o golpe do Euromaidan, em 2014, e tudo o que a partir daí se desenrolou com a perseguição, limpeza étnica no leste da Ucrânia, que sabiam que isto não poderia demorar muito mais tempo sem a Rússia reagir, e aí tem uma guerra na Ucrânia para a qual não parece que haja vontade da parte aqui dos europeus, principalmente, mas também dos Estados Unidos, da NATO, em solucionar de forma pacífica. Bem pelo contrário, estão a fazer tudo de forma a manter em lume brando, ou mais, porque ainda hoje há aqui notícias de que a Alemanha agora envia 500 mísseis para a Ucrânia para abater aviões russos. Ou seja, isto é um jogo muito perigoso que estão a fazer, principalmente aqui a Alemanha. E a Alemanha tem um papel fundamental, porque é o primeiro passo. Em 1991, com a reunificação, essa que devia ser a primeira... o primeiro passo devia ter sido dado nessa altura para uma Europa livre, já que a União Soviética tinha deixado de existir. Depois retiraram-se os soldados russos, os últimos acho que saíram daqui em 94. Eu encontro-me atualmente aqui no leste da Alemanha, precisamente, em Brandemburgo, mais propriamente aqui nos arredores de Berlim. Esta zona era RDA, havia aqui casernas russas aqui nesta zona, e soviéticas durante a Guerra Fria. E com a reunificação deu-se uma possibilidade da Alemanha voltar a ser um país neutro, líder de uma Europa neutra, fora da influência soviética e obviamente também norte-americana. E o que é que se fez? A primeira alargamento, expansão da NATO para leste. E muitas das vezes quando nos jornais vemos, jornais portugueses, estrangeiros, falam das expansões da NATO, salta-se essa primeira. A primeira é a expansão para a Alemanha de Leste. Esta quase sempre é retirada. Fala-se dos países bálticos, dos países do Adriático, fala-se depois da Roménia e da Bulgária, fala-se em 3, às vezes 4 expansões, mas na realidade são 5. Tal como o presidente Putin tinha falado ainda este ano, há cerca de um mês, tinha falado que a NATO tinha-se dado ao luxo de fazer 5 expansões e já estar a pensar numa sexta, que seria a inclusão da Ucrânia, ou seja, já nas fronteiras de um país que não só é adversário, como demonstrou ser inimigo, e aí falava-se já ou seja, da Ucrânia e também da Geórgia para a entrada na NATO. E, bom, não vou me estender em relação a isso, porque já foi falado aqui várias vezes, mas essa grande oportunidade foi em 91 de que a Alemanha se tornasse um país soberano, fora da alçada norte-americana ou soviética,
foi perdida e já foi logo uma declaração de intenções do que se viria a seguir, ou seja, uma expansão inexorável dos interesses norte-americanos extracontinentais dentro do nosso continente, o continente europeu. Não se esquecer aqui, o primeiro secretário-geral da NATO, o Lord Ismay, inglês, ele atribuído à frase em que diz que a NATO, o objetivo da NATO e dos britânicos e do poderio anglo-saxónico é manter, como é que era? Manter os Estados Unidos em cima, a Alemanha em baixo e a Rússia fora. Esta é a ideia. Esta é a ideia. E os alemães não entenderam, nem entendem as classes políticas alemãs. Por exemplo, o anterior governo, este governo, que apesar de ser socialista e ter um discurso europeísta, depois não se sabe por os limites em relação à extensão dos interesses norte-americanos no seu próprio território. E não só no seu próprio território alemão, como no território europeu. Ainda hoje, ou foi ontem, saiu a notícia de que a Alemanha mandava agora 500 mísseis para a Ucrânia. Um jogo extremamente perigoso, são mísseis para atacar aviões russos. Então, entre dois países europeus, aqui está-se a cultivar um terreno de guerra, para o qual já falámos do que é que representa o ano 2014, a revolta do Euromaidan e as tentativas de desestabilização, da limpeza étnica que estava tendo na região leste da Ucrânia, da limpeza cultural, de proibir a língua russa. Tudo tem sido feito para que a Rússia tivesse uma reação violenta, como está tendo atualmente, neste momento, atacando a Ucrânia. Hoje a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã disse que nós, europeus, tínhamos que calcular pelo menos 8 milhões de refugiados vindos da Ucrânia para a Europa. Sendo que a maioria vem para a Alemanha, com certeza. E isto vai destabilizar não só economicamente. Já se falava aqui que é preciso pelo menos 500 mil apartamentos novos na Alemanha a somar-se ao problema da habitação que existe e da especulação imobiliária. Portanto, isto parece-me que está feito de forma a que a coisa se complique cada vez mais. Aqui não há nenhuma vontade, não há sinais da classe política alemã e dos dirigentes dos países da NATO em acabar com esta guerra. Não há nenhum sinal nesse sentido. Portanto, sem querer estender muito mais em relação ao que está a passar atualmente, porque ainda teremos oportunidade em falar disso durante esta semana, vamos ver aqui desde o início, desde 97. Na realidade, em 97, aqui há uma das expansões da NATO para, neste caso, os países do Báltico. O então senador Joe Biden, democrata, há um vídeo que está muito difundido na internet, talvez alguns de vocês já o tenham visto, mas para quem não viu, vou pôr aqui embaixo o link, em que ele diz que a melhor forma de desestabilizar a Rússia, não sei se é por estas palavras, não o vi agora, eu já vi isto semana passada, este vídeo, tinha aqui, vou pôr aqui embaixo, tenho aqui a nota, ele disse que era fazer uma expansão para estes países que tinham feito parte da União Soviética, como forma de espicaçar e de desestabilizar. Na realidade, isto já obedece a outros papers, como é que se chama? Relatórios que são feitos por think tanks, dos clubes de pensamento da Stanford e da Rand Corporation, que todos diziam isso. A ideia é destabilizar os países que formavam parte da União Soviética para destabilizar a Rússia desde da sua
do seu arco de influência. E então, isto já é de 97, o mesmo atual agora Presidente dos Estados Unidos, já na altura, pensava nisso, de forma a ir, que é um destes tipos dos democratas, que tem esta russofobia que é muito própria de outros grupos que ali rodeiam tanto um partido como o outro, como os republicanos, como os democratas, que são os neocons, e todo este pessoal também do Samuel Huntington, do Clash Civilization, tudo isso tem em comum esta russofobia, porque entendem que a Rússia é o alvo a bater, é de outra, entendem que tem uma matriz civilizacional que tem que ser despegada da Europa, sendo que muitos destes neocons também são descendentes de gente que fugiu de prógromos da Rússia, da Ucrânia, desses países. Então há aqui uma russofobia histórica nestes think tanks. Mas, passando já aos tais 17 pontos, vamos falar aqui já do George Kennan, que é um dos grandes estrategas da política externa norte-americana, o considerado arquiteto da estratégia da Guerra Fria, que em 98 avisou que uma expansão da NATO era um erro trágico e que deveria acabar por provocar uma má reação da Rússia. Ou seja, ele tinha avisado já isto em 98. Apesar de ter sido um dos principais, ele foi, salvo erro, embaixador na União Soviética durante algum tempo. Foi um dos grandes, era padrinho do Kissinger, salvo erro. Padrinho de geopolítico, por assim dizer, ideológico. Ele tinha dito que em 98 que talvez a melhor forma seria de então definir, fazer um conceito estratégico novo de defesa, de arquitetura de defesa para a Europa, mas não fazer a expansão, porque isso ia provocar uma má reação da Rússia. Ora, aí está claríssimo. Mais tarde, bom, isto já em 2014, há aqui uma frase que é atribuída ao Henry Kissinger, que ainda vive, tem 98 anos, e voltou a escrever ainda há dias, acho que foi no New York Times ou no Washington Post, um desses, que isto estamos a bater na tecla outra vez, errada. Ele em 2014, na altura, acho que até foi antes da anexação da Crimeia, ele advertiu que a Rússia e a Ucrânia nunca pode ser apenas um país. Para a Rússia, a Ucrânia não pode ser só apenas um país estrangeiro. O Ocidente precisa, portanto, de uma política que visa reconciliação. E disse na altura, categoricamente, afirmou que a Ucrânia não deve aderir à NATO. Isto foi Henry Kissinger, ou seja, um dos geoestrategas por excelência, que também vi nesta altura um ponto de inflexão que devia ter sido em conta aqui os interesses da Rússia, de um ponto de vista realista. O outro realista, John Mearsheimer, professor da Universidade de Chicago, é um dos grandes estudiosos da geopolítica, da atualidade, e disse em 2015, já depois da anexação da Crimeia, o Ocidente está a conduzir a Ucrânia pelo caminho da prímula e o resultado final que a Ucrânia vai ficar arruinada. O que estamos de facto a fazer é encorajar esse resultado. John Mearsheimer, já falámos dele aqui, ele volta sempre. Depois temos aqui um embaixador, também outro embaixador que esteve na União Soviética, o Jack Matlock, que alertou em 97 que a expansão da NATO foi o mais profundo erro estratégico. Uma cadeia que encorajou uma cadeia de acontecimentos que poderia produzir mais grave ameaça à segurança desde que a União Soviética entrou em colapso. Portanto, eu acho que é nesse ponto que nós estamos, quer dizer, desde da Guerra Fria nunca tivemos um ponto tão quente das relações internacionais, ainda por cima com o mesmo adversário político, ou seja, a União Soviética, a Rússia neste caso, ainda por cima mais armada
numa época histórica bastante diferente, em que as coisas são mais perigosas. E exatamente isso que ele já previu nesta altura. William Perry, secretário da Defesa da altura do Clinton, explicou nas suas memórias que, para ele, o alargamento da NATO é a causa da ruptura das relações com a Rússia. E que em 1996 se lhe opôs de tal forma que, na força e da convicção, considerei a minha admissão. Considerou a sua própria admissão em relação a esta ideia de expandir e de criar problemas com a Rússia. Stephen Cohen, em 2014, diz que se deslocarmos as forças da NATO para as fronteiras da Rússia, vai obviamente militarizar a situação e a Rússia não vai recuar. Porquê? Porque isto é existencial, dizia ele. Ou seja, é uma ameaça existencial. A Rússia jamais poderia aceitar que a NATO se colocasse na sua fronteira, já seja na Ucrânia, já seja na Geórgia. E então, vendo ameaçada a sua própria existência, ia reagir. Portanto, isto sabia-se que ia reagir. William Burns, diretor da CIA, que em 2008 era embaixador na Rússia. A entrada ucraniana na NATO é a mais brilhante de todas as linhas retas para a Rússia. E ainda não encontrei ninguém que veja a Ucrânia na NATO como algo que não seja um desafio direto aos interesses russos. Ou seja, outro que diz que a Rússia não jamais ia admitir. Isto é o atual, ok? Bill Burns, atual diretor da CIA. Vladimir Posner, jornalista russo-americano, afirmou que a expansão da NATO na Ucrânia é inaceitável para os russos e que tem de haver um compromisso em que a Ucrânia, garantida, não se tornará um membro da NATO. Pois é isto que os russos exigem. E é isto que não se está a ter em consideração. E isto é muito perigoso. Malcolm Fraser, primeiro-ministro da Austrália, advertiu em 2014 que a expansão para leste é provocadora, insensata e um sinal muito claro para a Rússia. E acrescentou que isto iria conduzir a um problema difícil e extraordinariamente perigoso. E aqui temos um ponto que é muito importante, que é de um ex-primeiro-ministro da Austrália, Paul Keating, que foi primeiro-ministro até 1996. Em 1997, ele disse que a expansão da NATO é um erro, que pode ser classificado no final com os erros de cálculos estratégicos que impediram a Alemanha de ocupar plenamente o seu lugar no sistema internacional. Isto aqui é um ponto muito importante que tem a ver com a Alemanha, com aquilo que eu já vos falei, pela sua proximidade em relação à Rússia, pelo seu papel histórico, pela sua proximidade com a Polónia, com a sua fronteira com a França e esta incapacidade que a Alemanha teve no seu momento de se erigir como, não só como líder económico da Europa, mas principalmente como país soberano e independente do ponto de vista geoestratégico. Não conseguiu esta estratégia nacional alemã de criar os canais que tinha que criar com a Rússia para que na Europa se criassem as condições estruturais para um crescimento da Europa como civilização, como esta ideia da Europa incluir o leste da Europa. E aqui há uma clara uma clivagem entre o leste da Europa e do oeste, porque a partir de um certo momento aqui no oeste, na Europa Ocidental da multicultural, apostou-se por muitas por um modelo que, por exemplo, no leste da Europa não tens, do multiculturalismo, da imigração massiva, todos esses temas que agora começam, que se vê que há uma diferença. E vamos ver o que é que vai passar depois do rescaldo desta guerra na Ucrânia, porque estamos a falar de dois sistemas diferentes.
Quando se vai ao leste da Europa, vê-se a Europa como era antes, nos anos 60, 70, aqui, Europa nacional, tu vais à Bulgária, eles são búlgaros, vais à Polónia, eles são polacos, vais aos países do Báltico, eles são bálticos, por enquanto, porque se continuam dentro deste sistema do Oeste, mais que a dias vão ser igual a Paris, a Berlim, sem identidade. E isto aqui é algo que poderia ter sido evitado se a Alemanha tivesse tido uma política nacional, soberana e de amizade com a Rússia. Eu acho que no final vamos ter que voltar todos a este sistema de multipolarismo, de soberanias nacionais. Mas apostou-se por este tema. Europa, União Europeia, debaixo do sistema da NATO, que é um sistema que na realidade é dirigido desde Bruxelas por uma classe tecnocrática multiculturalista, e desde Londres pela finança, Nova York pela finança, e então isto não representa os interesses dos europeus. E aqui o papel da Alemanha fica bem claro nesta crítica e neste aviso de Paul Keating. Aqui, como em 2015 o secretário da Defesa Robert Gates dos Estados Unidos escreveu nas suas memórias, movimentar-se tão rapidamente foi um erro. Tentar trazer a Geórgia e a Ucrânia para a NATO foi verdadeiramente exagerado e uma provocação especialmente monumental. Ou seja, aqui claramente dizer com as palavras todas, provocação. É uma provocação. Pat Buchanan é uma referência também no seu livro A Republic, Not an Empire, porque é um nacionalista americano, é católico e é da escola antiga. Em 1999, neste livro de 1999, disse: ao mover a NATO para o alpendre da Rússia, agendamos um confronto do século XXI. Isto dito em 99. Ou seja, ele tinha claro de que isto era uma provocação que estava toda esta expansão ia redundar num desastre. Robert McNamara, escrevendo uma carta, juntamente com Bill Bradley e Gary Hart, escreveram uma carta a Bill Clinton em 97, avisando que o esforço liderado pelos Estados Unidos para expandir a NATO é um erro político de proporções históricas e que este iria fomentar a instabilidade na Europa. Hoje em dia é considerado uma posição marginal e traidora. São destas pessoas que apareceram nesta altura, final dos anos 90, ainda a pensar como se pensava com a escola antiga, dizer, não, isto é má, aconselhar esta expansão. E depois vêm todos estes tecnocratas, nesta altura, com Bill Clinton, e depois mais tarde com George Bush e com Obama, e todos eles. Quem resgatou ainda um pouco da escola antiga foi o Trump, que ainda foi buscar alguns assessores que tinham uma ideia realista da política e que disse que não vale a pena ir por aí. Agora, todos estes novos tecnocratas que aparecem a partir do final dos anos 90 é que são responsáveis desta expansão, desta ideia de confronto e desta ideia que sabemos que é desastrosa. Que é desastrosa. Aqui temos o outro economista, Jeffrey Sachs, escrevendo uma coluna no Financial Times a avisar que o alargamento da NATO é totalmente desorientado e arriscado. Os verdadeiros amigos da Ucrânia e da paz mundial deveriam apelar a um compromisso dos Estados Unidos e da NATO com a Rússia. Ora, aí está este economista, e que apostava também com um entendimento entre as partes. Que ainda é possível, e eu espero que ainda acredito que esta racionalidade vai imperar. E por final aqui uma analista de inteligência, Fiona Hill, do George Bush, uma analista de inteligência de George Bush filho e do Obama, ainda daquelas que ainda ficou lá sérias, escreveu que avisamos a George Bush
que Putin consideraria as medidas para aproximar a Ucrânia e a Geórgia da NATO como uma ação provocatória que provavelmente ia desembocar uma ação militar russa preventiva. Mas, em última análise, os nossos avisos não foram ouvidos. E aqui está claramente o problema. É que as pessoas que têm avisado isto ao longo dos anos, e estão aqui estes 17, 18 testemunhos de insiders, de gente que trabalha em altos cargos, e há outros, há muitos mais. Estes foram os que eu encontrei, porque encontrei por acaso e achei interessantes, porque todos estes tipos são conhecidos e importantes atores da política externa norte-americana e europeia, e avisaram. Ou seja, aqui não há muita... Não deve haver surpresa daquilo que está a passar. Portanto, agora tudo o resto é campanha, é informação que se quer dar ao desenrolar dos acontecimentos. E eu julgo que este governo ucraniano está por um fio. O que tem é que ainda o comando militar ainda obedece ao presidente, ao Zelensky, e enquanto assim for, eles vão continuar a ser usados, e aqui na nossa imprensa vão dar e vejo que há muita desinformação. Eu já vi aqui imagens claramente de Bagdade, da Jugoslávia, há 20 anos atrás, do Líbano, daquela explosão que teve lugar há 2 anos atrás, e aqui diz descaradamente em meios de comunicação ditos fiáveis, descaradamente, que aquilo está a passar na Ucrânia, que são massacre de civis. Olha, naquele episódio do último vídeo que eu fiz aqui, daquele teatro em Mariupol, diziam que havia 400 pessoas, outros meios diziam que eram 500, e outros diziam que eram 1000, mas que nenhum dizia que tinha havido mortos. Afinal, saí aqui na imprensa do sistema, já 3 ou 4 dias depois, já com a coisa acalmada, um ferido. Ou seja, não havia ali 1000, não havia centenas de refugiados que tinham sido bombardeados. E ontem também disseram que havia outro edifício que tinha sido bombardeado com civis. Também não havia nenhuma notícia de nenhum ferido, não havia fotografias, nada. Eu acho que os russos têm tido até agora um cuidado especial, comparado com tudo o que se fez na Líbia, o que se fez no Iraque, que foi tudo ao contrário, porque foram muito mais rápidos, porque bombardearam populações civis, destruíram-se pontes, destruíram-se a infraestrutura para depois o exército tomar conta dos poços de petróleo e dos pontos estratégicos. Aqui tem sido ao contrário. Os russos têm ido ao sistema militar, aos paióis, aos quartéis, aos comandos militares, e têm tido um cuidado especial. Não estou a dizer que amanhã não se possa dar alguma situação destas de crimes de guerra, mas até agora claramente não tem sido essa a estratégia. A estratégia tem sido... É por isso que há muita gente que diz que a Rússia está perdendo. Não está perdendo. Aqui as informações é que ainda hoje vimos aqui, já estão dentro de Kiev, já estão em Mariupol, já só estão atrás dos milicianos, e parece que quem tem seguido isto dos canais que estão lá no terreno, a operação militar em si está sendo dentro do previsto. E há um artigo de um general soviético em que ele explica porque que a coisa não é assim de relâmpago, uma operação de relâmpago, que pensavam que iam tomar conta de um país em 2 dias, um país das dimensões da Ucrânia. É impossível. Então ele está dizendo que a estratégia, a doutrina russa não prevê aquilo que previa a doutrina norte-americana. E então aí está a razão pela qual amanhã entra na 4ª semana esta operação. No tema diplomático, temos aqui afirmações do Stoltenberg. Eu acho que
pessoal da NATO, este Stoltenberg, estão um bocado desesperados. Vamos lá ver o que é que eles vêm aqui à Europa a fazer e dizer esta semana, na quinta-feira, não é? Bom, em Bruxelas. Mas ele diz que a China tinha a obrigação, como membro do Conselho de Segurança da ONU, de apoiar e defender o direito internacional. Bom, aqui os chineses não se puseram com muitas histórias e puseram no seu lugar diretamente. Não precisamos de palestras sobre justiça do abusador de direito internacional. Que são o abusador de direito internacional por excelência, não é? Como remanescente da Guerra Fria e a maior aliança militar do mundo, a NATO continua a expandir o seu escopo geográfico e alcance de operações. Que tipo de papel desempenhou na paz e estabilidade mundiais? Pergunta. A OTAN precisa de uma boa reflexão. Destacou o porta-voz chinês. Isto aqui, não sei quem era o porta-voz, eu acho que é do Ministério de Relações Internacionais, ou seja, dos Negócios Estrangeiros. Eu acho que até é uma mulher, salvo erro. Mas não tenho aqui, tinha aqui. Fui à internet, traduzi e pus aqui, não é? Por outro lado, tínhamos aqui um outro testemunho interessante, este coronel Douglas McGregor, norte-americano, que diz exatamente aquilo que estava falando, que isto tem sido alcançado, a operação tem alcançado os seus objetivos e que esta operação russa, claro, tem outra filosofia e tem sido centrada na destruição das forças ucranianas. É isso. Isto está em grande parte já completado e que isso tem sido ignorado dos meios de comunicação no Ocidente e que aqui nos nossos meios de comunicação não se está a dizer a verdade. Pois, quando vocês ouvem aqui generais, coronéis, gente muito bem informada, ainda por cima com experiência, todos dizem a mesma coisa. Depois vêm aí os de sempre e esses opinion makers inflamar com história que tem pouco a ver com a realidade e muito wishful thinking, não é? De que o Zelensky é um herói, de que vai liderar. Isso não é realpolitik. Bom, hoje ficou aqui uma série de pontos que eu acho que são importantes para refletir. É mais do mesmo, já se sabe, mas são corroborados por grandes nomes da geopolítica dos últimos anos, do nosso espaço, ou seja, aqui não há gente pró-russo, não, é gente da NATO, que fala desde o ponto de vista do realismo político de que tudo isto tem sido um erro. E aqui, como tem sido dito neste canal desde o início, fica um pouco mais claro de que há gente, e eu não digo que seja que venham a ser venham a ter sucesso nos seus objetivos, mas há gente muito bem posicionada dentro do sistema da NATO, dos think tanks e destes gente bem colocada a fazer para que esta guerra escale com objetivos de desestabilizar, com a ideia ou com a esperança ou com a fantasia de derrubar o regime da Rússia e instalar lá, provavelmente dividir o país em vários territórios. Isto são histórias antigas de muitos destes neocons e destes neoliberais que trabalham nas administrações norte-americanas e na NATO e na União Europeia, é de que a Rússia nem tem direito a existir. Então, esta gente existe, esta gente tem conseguido alguns dos seus objetivos e um deles era inflamar a Ucrânia. E aí têm. Aqui vamos ver o que é que se passa esta semana e depois ver o que é que dizem nesta reunião dos chefes de Estado da NATO na quinta-feira e lá para sexta ou sábado ver aqui e fazer um ponto da situação. Até lá.